Tanto que quando Paulo escreve no capítulo 12 dessa primeira carta aos Coríntios, começa a falar sobre dons, ele diz: vós éreis gentios, claro, eles não são judeus, levados a ídolos mudos por causa da religião de onde eles vieram. Aí ele começa a falar sobre os dons espirituais. A carta aos Coríntios, ela tem uma importância doutrinária muito grande e até por alguns foi considerada a carta poética do Novo Testamento, quando Paulo faz certas colocações poéticas dentro dessa carta, principalmente no capítulo 13, quando ele começa a descrever o amor, e que muita gente levou esse tema para um lado puramente racional e é muito mais profundo do que a princípio parece ser. Nessa carta, Paulo ele é extremamente enfático sobre a doutrina de corpo. É claro que ele agora já tem bastante conhecimento, ele morou 1 ano e meio em Corinto, onde ele cria essa comunidade, onde Deus o usa para essa comunidade, surgir essa comunidade, a igreja ali em Corinto. E ele começa essa carta dizendo algumas coisas que são importantes para nós entendermos o que ele fala sobre corpo nessa carta. Ele começa logo no início da carta, ele começa fazendo menção daquilo que era a experiência da igreja e que, na verdade, tinha sido a experiência dele. Aquilo que seria o mistério, seria aquilo que seria o segredo da igreja, quando ele faz a seguinte colocação. Parecia até que era uma colocação filosófica: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. Então ele faz uma colocação mostrando que o que ele queria mostrar para a igreja, uma igreja que tinha vindo de uma tradição religiosa pagã, ou seja, idólatra. Então ele começa a mostrar a necessidade que a igreja tinha de entender aquilo que transcende, ou seja, aquilo que vai além da razão, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. Então ele começa a colocar, fazer uma colocação para transcender, para mostrar que tudo isso dependia de uma operação do Espírito Santo. E ele fala isso com muita clareza na carta aos Coríntios. Ele começa a desenvolver a carta e chega no capítulo 12, ele mostra um fato que ele observa na igreja onde ele frequentou. Ele foi membro da igreja de Antioquia. Então ele observa a igreja e percebe a forma como o Espírito Santo operava na igreja. E ele então começa a dissecar, assim, colocar de forma detalhada as operações do Espírito Santo na vida da igreja. Quando ele ensina, então, daquilo que ele tinha visto, porque quando a carta aos Coríntios é uma carta muito, talvez uma das mais doutrinárias de todas as cartas que Paulo escreve, porque ele ensina essa carta que ele fala sobre a idolatria, porque de onde eles tinham vindo, essa carta onde ele faz a instrução da ceia. Então, na instrução da ceia, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele mostra a ceia se reportando ao novo pacto que Jesus faz na mudança, né, na Páscoa para ser, quando surge ali o novo pacto.